Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese. Oi, Clemente, bom dia. Bom dia, Marido. Bom dia, ouvintes. Bom, Clemente, vamos falar aqui da taxa de desemprego, né, que subiu para 12,5% no trimestre que se encerrou agora em abril, de acordo com o IBGE, né? Mais uma notícia ruim, né, para a economia, Clemente. Exato, uma taxa alta, 12,5%, como você disse, mas além da taxa alta de 12,5%, são quase 13,2 milhões de pessoas desempregadas, é uma taxa levemente mais baixa do que a do encerrada no trimestre de março, que foi de 12,7%, portanto 0,2 pontos percentuais menor a taxa encerrada em abril do que aquela encerrada em março. Entretanto, nós temos ainda uma população que trabalha em jornada insuficiente, além dos 13 milhões de desempregados, e também uma população desalentada, cujo total é da ordem de 27,3 milhões de pessoas, em torno de 24%, 24,9% é o que o IBGE estima da população com uma situação de subutilização, ou seja, são aqueles 13,12 milhões de pessoas desempregadas, mais um conjunto de pessoas desalentadas da ordem de 4,9 milhões e pessoas que trabalham uma jornada inferior à jornada de 8 horas e teriam condições de disponibilidade e necessidade, principalmente, de trabalhar acima da jornada que atualmente trabalham. Portanto, nós temos uma situação no mercado de trabalho extremamente frágil, uma situação de precarização, de um lado, postos de trabalho inseguros, frágeis, um desemprego muito alto e uma dinâmica que não favorece principalmente a intensificação de criação de postos de trabalho com carteira de trabalho assinada. Hoje são aproximadamente 33 milhões de pessoas que trabalham com carteira de trabalho assinada. Há uma situação estável no trimestre, ou seja, não há um crescimento. No ano, ao longo de 2018 e 2019, comparando abril de 19 com abril de 18, nós tivemos um incremento de 480 mil pessoas com assalariamento com carteira, ou seja, um leve crescimento, considerando que nós temos, portanto, como eu falei, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e um contingente de quase 25% da força de trabalho em subutilização, o que significa que há um espaço enorme do ponto de vista da oferta, ou seja, das pessoas que querem trabalhar, para uma ocupação com assalariamento com carteira. Os trabalhadores por conta própria são trabalhadores da ordem, são um conjunto da ordem de quase 24 milhões de pessoas. Houve um crescimento de 4,1% no último ano, quase 940 mil pessoas, quase o dobro, mais do que o dobro daquele contingente que cresceu, por exemplo, o assalariamento com carteira de trabalho assinada. E os assalariados sem carteira de trabalho assinada somam mais de 11 milhões de pessoas, subiu em torno de 3,4% nesse último ano, quase 370 mil pessoas. Se nós somarmos os trabalhadores por conta própria com os trabalhadores sem carteira, nós temos aproximadamente 1.350.000 pessoas que ingressaram no mercado de trabalho contra 450 mil pessoas com assalariamento com carteira, 1.350.000 assalariados sem carteira e trabalhadores por conta própria. Isso é um indicador da fragilidade do mercado de trabalho do ponto de vista da qualidade da ocupação que está sendo gerada. E do ponto de vista da renda, houve uma relativa estabilidade no rendimento, os trabalhadores tiveram um rendimento cuja massa salarial soma na ordem de 207 bilhões de reais, ela está estável no ano de 2019 e subiu cerca de 2,8% de 2018 para 2019, fortemente influenciada por essas ocupações que eu relatei anteriormente, ou seja, o assalariamento com carteira ou sem carteira crescendo, fazendo com que mais pessoas no mercado de trabalho tivesse uma massa, portanto, a soma de todos os rendimentos cresceu, porque cresceu a massa decorrente do aumento do emprego, não necessariamente do aumento dos salários que permanecem relativamente estáveis. Exato. Marilu. E o desalento continua, né,
Clemente? Exato, muito alto. É um indicador da fragilidade e da insegurança no mercado de trabalho, de um lado, e de outro, da dificuldade de uma parte da força de trabalho de encontrar postos de trabalho. E diante dessa situação de dificuldade, do custo da procura do trabalho, as pessoas acabam desistindo de procurar um posto de trabalho, apesar de precisar estar ocupada, ter um emprego. E essas pessoas são classificadas aí na categoria de desalentado, pessoas que precisam trabalhar, mas desistem porque sabem que não encontrarão um posto de trabalho na economia brasileira. Muito triste, tá certo, Clemente. Obrigada aqui pela sua participação. Bom dia, boa semana para você. Você também. Um Um abraço. abraço. Falamos aqui com o Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual.